Bom dia, pessoal. Vamos lá para mais um dia de aula, né? Hoje a nossa aula é gravada, certo? A gente hoje vai falar um pouco sobre como é que a gente pode se orientar, sim, no espaço geográfico, como vocês podem ver. A gente estava trabalhando um processo de paisagem, vendo como era que as paisagens elas se constituíam, né? Como era que a gente podia observar a mudança de uma paisagem, a diferença de uma paisagem para outra. Eu trazia para vocês na aula anterior a paisagem modificada e a paisagem natural, e com isso a gente passou a compreender cada paisagem de sua forma particular. A gente viu que a paisagem modificada ela sofre grande alteração pelo homem, e a paisagem natural ela é uma paisagem totalmente natural, onde está dispersa muita natureza, certo? Então há uma diferença, certo? E a aula de hoje a gente vai trabalhar justamente, praticamente faz parte do mesmo processo, porque a gente vai compreender como é que a gente vai se orientar dentro do espaço geográfico, certo? Então a gente tem um espaço geográfico, e é importante a gente compreender como é que a gente pode, por exemplo, se orientar dentro desse espaço geográfico. Ah, eu estou qual região? Qual região eu faço parte? Então, é preciso a gente compreender de maneira metodológica, né, como é que a gente pode se constituir dentro desse espaço geográfico, ok? E eu trouxe para vocês essas duas imagens, né? Eu vou pegar só uma canetinha aqui para vocês, para que eu possa explicar de maneira bem profunda mesmo. Eu trouxe para vocês aqui, ó, duas fotografias, certo? Aqui, ó, duas fotografias. E essas duas fotografias elas são diferentes, né? Vocês podem observar duas imagens totalmente diferentes, né? A gente tem aqui, ó, o deserto do Saara, que está localizado na África, certo? Lá no continente africano. E a gente tem aqui a Antártica, certo? Que é o continente da Antártica. E vocês conseguem perceber o que nessas duas imagens? A primeira imagem a gente percebe que é um clima totalmente diferente da segunda. A gente tem um clima totalmente seco e desértico. E a gente tem outra imagem que é totalmente um clima frio e gelado, né? Isso a gente já pode perceber nessas duas paisagens, certo? E tudo isso a gente pode compreender essas duas imagens porque elas estão localizadas em lugares totalmente diferentes, né? Então a gente já percebe aí que o deserto do Saara está localizado em um continente, e a gente já consegue compreender que a Antártica está localizado no outro continente, ok? Então a gente tem lugares diferentes, climas diferentes, culturas diferentes, certo? Então a gente pode perceber que dentro desse universo grande que é o mundo, né, a gente tem essas diversidades, essas diferenças, né? Então vamos lá. Eu trouxe para vocês esse mapa aqui. E eu tô pedindo o seguinte: observem o mapa. Então, perceba-se que lá na imagem a gente estava falando lá no deserto do Saara. Olha onde aquela primeira imagem está localizada, no continente africano, certo? Então percebe que ele está em outro continente. E perceba-se que a outra imagem está localizada aqui, ó, na Antártida, certo? Então há um grande extremo entre as duas, ó. Não é um extremo muito grande,
Porém, a gente já percebe que esses dois continentes, eles são divididos pelo Oceano Antártico, que faz com que o clima ele seja diferente. Ou seja, o deserto do Saara, que está localizado na África, é um clima totalmente seco. E a Antártida, que é o continente gelado e frio, tem outro clima totalmente diferente. Isso tem a ver com a questão geográfica, onde esse continente está localizado, certo? Então, para a gente entender isso, a gente precisa saber onde é que a gente se localiza, onde a África está localizada, onde a Antártica está localizada, e qual é a área, se é região Nordeste, região Sul. Tudo isso tem a ver com essa localização, certo? Então, observem aqui, né, essas imagens. Como eu falei para vocês, já mostrei, esse deserto do Saara está localizado na África e a Antártica está localizado na Antártica, né, que é justamente, gente, pessoal, no norte do país. Olha só, deixa eu explicar para vocês uma coisa. Eu vou desenhar aqui de maneira bem... deixa eu explicar para vocês uma coisa, ó. A gente tem, digamos assim, uma rosa dos ventos. Não vai ficar tão bonito porque eu estou desenhando pelo computador. Então aqui a gente tem o sul, certo? Aqui a gente tem o norte, certo? Então, o sul e o norte, só para a gente compreender muito bem. No caso aqui, a África, ela está mais localizada no norte do globo terrestre, ou está mais localizada no sul do globo terrestre. Como é que a gente pode se localizar a África? A África, principalmente, ela está meio dividida, mas a gente for perceber pela essa linha do Equador aqui, né, não é isso, gente? A gente percebe que a África, essa linha aqui, ó, a gente percebe que a África ela está mais localizada na região norte, certo? E isso a gente pode perceber de maneira muito, digamos assim, muito geográfica, quando a gente for estudar cada continente de maneira particular, certo? Bom, a gente tem 6 continentes. Perceba aqui, ó, aqui é um continente que é a América. A América está dividida em América do Norte, América Central e América do Sul, certo? A gente tem a África, então eu vou numerar aqui 2. A gente tem a Europa, 3. A gente tem a Ásia, 4. A gente tem a Oceania, 5. E a gente tem a Antártida, 6. Então são 6 continentes. E cada continente desse vai ter um clima, uma cultura diferente, certo? Eu trouxe esse mapa mundi para justamente vocês notarem como é que se constitui o mundo, né? O mundo de modo geral. O que é que a gente pode perceber? A gente está localizado aqui, olha. O Brasil está localizado na América do Sul, certo? Mas faz parte do continente americano. Mas a gente tem a América Central e a gente tem a América do Norte, que faz parte do nosso continente, certo? Mas, de modo geral, falando de modo geral mesmo, a gente está localizado na América, certo? Ok? Então, a gente, só para vocês compreenderem que a gente tem 6 continentes, certo? E cada continente desse vai ter uma particularidade, certo, gente? Ok? Então, vamos para frente. E a gente, para se orientar, a gente utiliza-se uma diversidade de aparelhos. Não só diversidade de aparelhos, como também a gente pode utilizar até mesmo o sol para a gente se localizar, certo? Então aqui a gente tem a bússola, né?
que é um instrumento que tem uma agulha imantada, ou seja, uma agulha que é magnetizada, né? E para funcionar ela precisa de um ímã, certo? Então, esse ímã ele sempre vai estar situado na região norte. Então, a gente sabendo onde está a região norte, possivelmente a gente pode indicar, por exemplo, as demais regiões. Por exemplo, a gente tem região norte, região sul, região leste e região oeste, certo? Eu vou explicar mais na frente para vocês. E para a gente saber onde está situado na região, se é na região norte, se é na região sul, se é na região leste, a gente precisa pelo menos compreender a direção norte, né? Aqui pela bússola. A gente tem uma bússola, a bússola ela sempre vai estar direcionada mais para a região norte, que vai saber onde é que realmente a gente está localizada, certo? Então a bússola ela é um instrumento que não é muito atual, é muito antigo, certo? Não é um instrumento atual e a gente vai ver outros instrumentos mais atuais que a gente pode compreender de maneira mais favorável, certo? E como eu coloquei aqui para vocês, em nosso cotidiano muitas vezes utilizamos os elementos naturais, como eu falei, culturais das paisagens, como pontos de referência para nos orientar e também os endereços para ir a algum lugar. Então, a gente utiliza sempre alguns pontos de referência, né? A gente, quando vai a um lugar, a gente grava na nossa memória, por exemplo, um prédio, uma igreja. Eu passei por essa igreja, agora vou em direção a outro lugar. Então, meu ponto de referência vai ser a igreja, certo? Então, eu volto, quando eu voltar, eu vou saber que meu ponto de referência vai ser a igreja, então eu não vou me perder. E a bússola, ela foi inventada justamente para essas longas viagens, né? Quando a gente, por exemplo, vai para uma viagem fora de um país, dentro de um navio onde não tem GPS, não tem nada. Então a bússola ela vai direcionar os navegantes, por exemplo, a chegar a seu destino, ok? Então até aí tudo certo, gente. A gente vai voltar a esse assunto novamente, depois na próxima aula. E o GPS, que é uma tecnologia que hoje todo mundo tem no seu celular, né? A gente compra um telefone, um Android, né? E a gente já vem com o GPS instalado nele. Então a gente já sabe, basicamente a maioria das pessoas sabe como utilizar o GPS. Hoje a gente não utiliza assim, mais a bússola. Eu trouxe a bússola para que vocês compreendam como é que se constituiu aquele objeto e para que serve também, né? Mas o GPS hoje é mais utilizado. Por exemplo, esse GPS ele consiste em uma rede de satélites, certo, gente? Uma rede de satélites artificiais que permite localizar precisamente um objeto na superfície do planeta. Então, esse GPS ele funciona através de um telefone Android e que ele vai localizar, por exemplo, você em determinada rua. Se você for para determinado lugar, você não sabe a rua, você coloca lá o nome da rua, automaticamente esse GPS ele vai lhe guiar. É utilizado em navios, aviões, monitoramento de automóveis, de caminhão e para localizar endereço. Aplicativos de localização para celulares também usam os dados do GPS para indicar caminhos a seguir. É basicamente o que eu falei para vocês, né? Esse GPS ele tem essa função de lhe localizar onde você está, onde você quer ir, qual direção você quer seguir. Então, é uma ferramenta que tem uma grande importância hoje, né? Eu acho que tem uma grande importância, porque hoje que você quiser ir para algum lugar, você estiver perdido, por exemplo, você tiver um celular Android, você consegue se localizar em determinada
situação. E tem outro tipo de orientação, né? A orientação pelo Sol. Eu trouxe o GPS, eu trouxe a bússola e agora eu estou botando a orientação pelo o Sol, né? Ao observar o céu, temos a impressão de que o Sol aparece ao amanhecer e desaparece ao anoitecer, aproximadamente na mesma direção todos os dias. Então a gente percebe, né, pessoal, quando a gente está à tardezinha, no final da tarde, a gente vê o sol se pondo. E ao amanhecer, logo cedo, né, a gente percebe o sol nascendo. Então, e a gente pode perceber que o sol parece se pousar e nascer basicamente na mesma direção todos os dias, né? Com isso a gente pode entender qual a região a gente está, por exemplo, se o Sol está na direção sul ou se o Sol está na direção norte. Então isso faz com que a gente compreender de maneira muito de maneira muito persistente mesmo onde a gente está localizado. Essa impressão de que o Sol gira em torno da Terra recebe o nome de movimento aparente do Sol. O movimento é aparente porque, na realidade, é a Terra que está se movimentando em torno do Sol e de si mesmo. Então, a gente tem uma impressão de que quem se movimenta é o Sol, não é isso? Mas a gente sabe que esse movimento ele se chama-se de aparente do Sol. Por que aparente? Porque a gente pensa que é o Sol, mas na realidade só é a Terra que se movimenta em torno do Sol e em torno de si mesmo. Por isso que a gente tem a noite e tem o dia, certo? Então é a própria Terra que vai se movimentar em torno desse Sol e em torno do seu próprio eixo. E a gente vai compreender mais na frente. Hoje a gente vai estar trabalhando mais só a questão da orientação, né? De como a gente pode se situar no Sol. E eu estou trazendo essas questões para que a gente possa entender os pontos cardeais, que são questões extremamente importantes para que a gente possa se situar, tanto no mapa como no mundo, né? Como no nosso dia a dia. A observação do movimento aparente do Sol foi uma das primeiras formas de orientação utilizadas pelos seres humanos, por causa do movimento de rotação da Terra. Vemos o Sol pela manhã e de um outro lado o Sol à noite, né? Isso, por exemplo, a gente essa utilização de orientação pelo Sol foi muito utilizado, por exemplo, por povos bem antigos, né? Povos originários, como por exemplo os índios. Os índios. Os índios é um exemplo de povos originários do Brasil. E eles não tinham essa tecnologia de bússola, eles não conheciam a tecnologia do GPS. Então, para que eles pudessem se situar e sair de determinado lugar para ir para outro, ele se orientava pelo sol. Ele já tinha em mente que o sol nascia pela manhã e o sol se põe no final da tarde, né? Então, com isso, ele compreendeu, os índios, os povos originários, compreenderam que a orientação do sol, a orientação de um lugar para o outro se dava dessa forma, né? Pelo o sol, a maneira que o sol se põe e a maneira que o sol nasce. E a gente vem aí, traz aí a rosa dos ventos, né? A gente pode perceber que uma rosa dos ventos mesmo, é chamada de rosa porque tem esse desenho, né? Esse desenho aqui, ó, tem esse desenho e a gente percebe aqui os pontos cardeais. O que são os pontos cardeais, gente? São justamente onde está localizado o norte, o sul de cada país, certo? Então a gente vai compreender os pontos cardeais de maneira bem profunda mesmo. A gente vai compreender cada
cada país, cada região dessa, né? Que é a região norte, a região sul, que é o que mais importante. E aqui eu trouxe a definição da região leste, a definição da região oeste e a definição da região norte e da região sul, certo? Então, aqui, ó, a região leste, onde o sol pode ser visto no início da manhã. Por exemplo, quando o sol nasce, a gente consegue ver o sol na região leste, né, na região leste do país. Também é denominada Oriente ou Nascente, certo? Onde o sol nasce, né? Onde a gente pode se orientar pela região leste. A região oeste, onde o sol pode ser visto no final da tarde, também denominada Ocidente ou Poente, né? Onde o sol ele vai se pôr. Então o sol se põe na região oeste, nasce na região leste e se põe na região oeste, certo? Então a gente tem aqui, a gente tem a região leste e a região oeste, certo? Então a gente vai compreender de maneira muito profunda mesmo como é que se dá esse processo. Na região nordeste, na região norte, meridional ou boreal, meridional ou astral, certo? A gente tem a descrição norte, meridional ou boreal, meridional ou astral. E a gente vai compreender como é que se dá isso. Porque a gente, quando vai para o mapa mundi, a gente consegue perceber, deixa eu voltar aqui, justamente essa linha aqui, ó, a linha do Equador, a Trópico de Câncer, que está basicamente aqui, ó. Então, veja que o mapa mundo ele está dividido em linhas, né? E a gente tinha a linha aqui, ó, de Greenwich, que é a linha do meio, aqui corta. Então, a gente vai se orientar a partir não só desses pontos cardeais, mas também pela essa linha do Equador, a gente vai compreender como é que se dá o nascer do Sol e o se pôr do Sol, ou como é que se dá a região norte, a região sul, a região leste ou a região oeste. Por exemplo, como eu estava dizendo aqui para você, a gente tem aqui a linha do Equador, né, que está cortando a África, digamos assim, está cortando o continente africano, como eu mostrei para você. Então a gente está vendo aqui, quando a gente fala norte da África, então a gente está falando aonde? A gente está falando essa região aqui, ó. Quando a gente fala sul da África, a gente está falando essa região aqui, né, gente? Porque a linha do Equador está cortando e está dividindo o continente. A mesma coisa é o Brasil. Quando a gente está falando aqui, quando a gente vai situar, vai falar do Brasil. A gente está falando no Brasil, região norte, extremo norte do Brasil. A gente está falando em quê? Onde está situada a Amazônia, por exemplo. Então a gente vai compreender tudo isso no decorrer quando a gente estiver estudando, certo? Então essa roda dos ventos, ela tem esse papel de nos localizar onde a gente está, certo? Tanto geograficamente no espaço, quanto também, por exemplo, quando a gente vai fazer uma leitura de determinado mapa, certo? Então é muito importante a gente perceber onde a gente se localiza. A gente tem aqui norte, sul, aí a gente tem aqui leste e a gente tem aqui oeste, certo? Então a gente já percebe aí essa divisão, né? Essa divisão que se dá através dessa rosa dos ventos e que a gente pode se localizar, por exemplo, no Brasil, né? No Brasil ou em determinado local, ou seja, em outro país, em outro continente, a gente fazer uma leitura de mapa, certo?
Então aqui está a atividade, vocês fazem a atividade e que eu vou explicar, que quando for na aula pelo Meet eu vou explicar essa atividade para vocês, ok? Então até mais, até amanhã e vamos que vamos, certo, gente? Amanhã a gente